Ezequiel era um sacerdote judeu, um homem escolhido por Deus para ser um dos profetas, durante um período muito turbulento para o povo de Israel. Seu ministério se inicia no exílio, quando ele estava na Babilônia, junto com outros israelitas que foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor. A história de Ezequiel começa no 5º ano do exílio do rei Jeoiaquim, que reinava sobre Judá. No ano 593 a.C., quando ele estava junto ao rio Quebar, em Babilônia. Foi ali que, em uma tarde aparentemente comum, Ezequiel teve uma visão que transformaria sua vida para sempre. O que ele testemunhou foi algo tão extraordinário, tão indescritível, que ele não sabia nem por onde começar a descrever. O profeta, em um estado de êxtase, viu o céu se abrir e uma visão gloriosa de Deus se manifestar diante dele. Ele viu uma grande tempestade vindo do norte, uma nuvem com fogo envolto e relâmpagos que cintilavam ao redor dela. No centro da nuvem, Ezequiel viu 4 criaturas viventes com aparência humana, mas com faces e asas que transcendem qualquer descrição humana comum. E viu um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo envolto, e um resplendor ao redor dela, e no meio algo como 4 seres viventes. Ezequiel 1:4, 5. Essas criaturas tinham uma aparência impressionante, com 4 rostos cada uma, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia, além de terem 4 asas e pés retos como os de um bezerro. Elas se moviam com uma velocidade impressionante, sem desviar ou voltar atrás. A visão foi de um poder sobrenatural tão grande que Ezequiel ficou atônito e sem palavras. Mas no centro dessa visão havia algo ainda mais impressionante. Um trono, e sobre o trono, uma figura como a de um homem envolta em um brilho intenso. E sobre a semelhança do trono, estava a semelhança como de um homem no alto sobre ela. Ezequiel 1:26. Ezequiel viu a glória de Deus em toda a sua magnitude, e diante disso, ele caiu prostrado em adoração. O poder de Deus estava tão evidente na visão que Ezequiel não conseguiu resistir, sentindo-se pequeno e insignificante diante de tal grandeza. Mas foi então que ele ouviu a voz do Senhor chamando-o e o comissionando para ser um profeta para os filhos de Israel. A voz de Deus ordenou-lhe: Filho do homem, levanta-te e falarei contigo. Ezequiel 2:1. A partir deste momento, Ezequiel se tornaria a boca de Deus para um povo que havia se afastado dele e que estava vivendo em um estado de idolatria e pecado. O primeiro capítulo de Ezequiel é fundamental para compreender a magnitude do chamado profético que ele recebeu. A visão da glória de Deus era uma preparação para o ministério que ele deveria cumprir. Deus estava se revelando de uma maneira única e poderosa, como uma maneira de mostrar a Ezequiel que o ministério que ele tinha pela frente não seria fácil, mas que a presença de Deus seria constante e que sua glória sempre estaria acima de todas as coisas. O desafio estava lançado, e Ezequiel estava diante de uma missão monumental: levar a palavra de Deus ao povo rebelde de Israel. Com a visão da glória de Deus, Ezequiel foi tocado e transformado. A visão de Deus não foi apenas uma experiência mística ou uma revelação passageira, mas uma experiência que o preparou espiritualmente para os próximos anos de seu ministério. Ele entenderia, por meio dessa visão, que seu chamado não seria apenas de palavras, mas de ações. Ele seria um instrumento de Deus para manifestar a sua vontade, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações. A grandiosidade da visão de Ezequiel nos lembra da soberania de Deus, do seu poder e de sua infinita glória. A visão que Ezequiel teve de Deus não foi apenas uma revelação do seu poder e majestade, mas também da sua preocupação com o seu povo. A presença de Deus era algo tanto maravilhoso quanto aterrorizante, e Ezequiel seria o intermediário entre esse Deus tremendo e um povo que estava em profundo pecado. O chamado de Ezequiel para ser profeta não foi apenas uma questão de entregar uma mensagem, mas também de ser um testemunho vivo da glória de Deus e da necessidade urgente de arrependimento. Neste primeiro capítulo, Ezequiel experimentou algo muito além de uma simples visão. Ele foi introduzido no reino celestial,
onde ele viu a glória de Deus em toda a sua plenitude. Ezequiel não apenas viu, mas foi comissionado a ser um porta-voz de Deus, com a missão de anunciar a justiça divina e a necessidade de arrependimento. Ele seria a voz de Deus em uma época de grande apostasia, quando o povo de Israel se afastava cada vez mais da verdade. Este capítulo da vida de Ezequiel é um lembrete de que o chamado de Deus em nossas vidas também pode ser desafiador e misterioso, mas é sempre uma revelação de sua glória. Quando Deus nos chama, Ele não nos envia de mãos vazias, mas nos capacita com sua presença e poder. A missão de Ezequiel seria árdua, mas ele sabia que a visão que tivera de Deus o sustentaria em todos os momentos, lembrando-o do propósito divino e da presença do Senhor em sua vida. Ezequiel foi levado a um destino que, de certa forma, seria tanto de dor quanto de glória. Ele seria enviado a um povo que se havia afastado de Deus, mas sua mensagem de arrependimento e restauração refletiria a grandiosidade do próprio Deus. Mesmo quando Ezequiel fosse rejeitado, ele saberia que sua missão tinha um valor eterno e que sua visão inicial da glória de Deus permaneceria com ele, como um marco indestrutível em sua vida. Ao final deste capítulo, Ezequiel foi comissionado e ele sabia que, apesar da dura tarefa à frente, ele estava sendo enviado com uma missão divina. A revelação da glória de Deus foi um momento de fortalecimento espiritual para ele, pois o Senhor não apenas o escolheu, mas o preparou para o ministério com sua própria presença. Deus era com ele, e isso lhe dava confiança para enfrentar o futuro incerto e as dificuldades que viriam em sua jornada. Após a visão impressionante que Ezequiel teve da glória de Deus, ele foi imediatamente comissionado para cumprir a missão divina. A visão não era apenas um espetáculo celestial, era uma preparação para a obra que Deus queria realizar através de sua vida. A voz do Senhor falou novamente a Ezequiel, convocando-o para um papel fundamental no cumprimento do seu plano de salvação e julgamento para o povo de Israel. Deus o chamou de uma forma direta e poderosa, dizendo: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Ezequiel 2:3. Ezequiel ouviu estas palavras com atenção, sentindo o peso da responsabilidade que estava sendo colocada sobre ele. O Senhor, ao falar de Israel, não estava falando apenas do povo de sua época, mas também dos antigos pecados dos antepassados, que se perpetuaram até aquele momento. A rebelião de Israel contra Deus era histórica, uma constante que atravessava gerações, e agora Ezequiel deveria confrontar aquele povo teimoso que se afastava constantemente de Deus. Deus deixou claro para Ezequiel que sua missão não seria fácil. Ele deveria pregar a palavra de Deus, mas sabia que o povo não ouviria. O Senhor disse: porque são filhos duros de cerviz e de coração endurecido, a eles eu te envio. E dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são uma casa rebelde. Saberão que houve um profeta no meio deles. Ezequiel 2:4-5. Essas palavras revelam o desafio imenso que Ezequiel enfrentaria. Ele não seria recebido como um herói, nem teria a aceitação do povo, mas sua missão tinha uma grande importância: fazer com que o povo soubesse que Deus havia enviado alguém para falar a verdade, mesmo que o povo se negasse a ouvi-la. O Senhor também alertou Ezequiel sobre a resistência do povo. Ele não deveria se deixar abater pela dureza do coração dos israelitas, nem pela hostilidade que certamente enfrentaria. Deus lhe deu uma garantia preciosa: Filho do homem, não tenhas medo deles, nem das suas palavras, embora tu habites no meio de um povo espinhento e de um povo de rosto duro. Não tenhas medo das suas palavras, nem te espantes com os seus semblantes, porque são uma casa rebelde. Ezequiel 2:6. Deus sabia que a tarefa de Ezequiel seria árdua, mas o encorajou a permanecer firme, confiando que ele estaria com ele em cada passo da jornada. A palavra de Deus seria poderosa, mesmo quando não houvesse sinais de arrependimento imediato. Ezequiel
também recebeu a ordem de não se conformar ao povo. Deus deu-lhe um alerta para não se contaminar com as práticas idólatras e as perversidades do povo de Israel. O profeta não deveria se associar àquele povo em sua rebeldia, pois ele estava sendo separado para cumprir um propósito santo. O Senhor também instruiu Ezequiel a não temer a rejeição do povo. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2:8. Essa ordenança era um convite a não apenas pregar a palavra de Deus, mas a internalizá-la e a viver de acordo com ela, sem ser influenciado pelo pecado e pela corrupção ao seu redor. Em seguida, Deus deu a Ezequiel um livro, que ele próprio ordenou que o profeta comesse. E olhei, e eis que uma mão estava estendida para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e ele desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e havia nela lamentações e gemidos, e ai. Ezequiel 2:9-10. Esse livro que Ezequiel deveria comer simbolizava a total aceitação da palavra de Deus. Comer o livro significava assimilar a mensagem divina de forma profunda e pessoal. A palavra de Deus seria amarga em muitos aspectos, pois sua mensagem, de julgamento e tristeza, devido ao pecado de Israel, não era fácil de aceitar. No entanto, ela também seria doce, pois trazia a promessa de restauração e esperança, algo que Deus sempre oferece mesmo em meio ao julgamento. Este momento em que Ezequiel recebe o livro de Deus é um marco simbólico em seu chamado. Ele não estava sendo apenas um mensageiro distante e impessoal, mas um profeta que deveria internalizar a palavra de Deus, torná-la parte de si mesmo. A experiência de comer o livro também indica que, como profeta, Ezequiel deveria viver a palavra que proclamava. Não seria suficiente apenas falar a mensagem de Deus. Ele deveria incorporá-la em sua vida com todo o seu ser. Deus estava preparando Ezequiel não apenas para ser um porta-voz, mas para viver em total obediência à sua vontade. Deus sabia que a missão de Ezequiel não seria bem recebida, mas ele lhe ofereceu uma garantia de que, apesar das dificuldades, a presença divina estaria com ele. Em Ezequiel 3:8-9, Deus disse: Eis que fiz o teu rosto forte contra o rosto deles, e a tua testa forte contra a testa deles. Fiz a tua testa como diamante, mais dura que a pedra. Não os temas, nem te espantes diante deles, porque são uma casa rebelde. Deus estava afirmando que Ezequiel seria fortalecido para enfrentar a dureza do povo e sua resistência. A missão de Ezequiel estava sendo claramente estabelecida. Ele deveria falar com coragem e firmeza, levando a palavra de Deus ao povo, mesmo que isso trouxesse rejeição. Essa rejeição seria um reflexo da rebeldia do povo, que se afastara de Deus, mas a verdade divina não poderia ser escondida. Deus sabia que, através da mensagem de Ezequiel, até mesmo aqueles que se recusassem a ouvir saberiam que Deus havia falado com eles. Diante desse chamado tão desafiador, Ezequiel estava sendo forjado como um profeta em meio à dureza e resistência de um povo perdido. A palavra de Deus para ele não era apenas um convite para falar, mas uma preparação espiritual intensa para enfrentar um povo endurecido em seu pecado. Ao receber o livro e ingerir a mensagem, Ezequiel estava se comprometendo a cumprir a missão com fidelidade, independentemente das dificuldades que enfrentaria. Após o recebimento do livro e da instrução divina, Ezequiel foi levado a compreender ainda mais profundamente o papel que ele desempenharia como profeta. A palavra de Deus para ele não era apenas para ser proclamada, mas também tinha um caráter profundo e pessoal, moldando-o em sua identidade profética. No início deste capítulo, Ezequiel recebe um chamado que não apenas lhe conferiria uma missão, mas também o colocaria em uma posição de responsabilidade diante de Deus e do povo. Deus disse a Ezequiel: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com eles com as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de língua difícil e de língua estranha, mas à casa de Israel. Ezequiel 3:4-5. Essa mensagem mostrava a Ezequiel que sua missão
não seria dirigida a uma nação distante, mas a um povo próximo a ele, o povo de Israel, ao qual ele pertencera. Isso colocava o desafio ainda mais claro. Ele não estava apenas sendo chamado para falar a estrangeiros, mas para confrontar seu próprio povo, aquele que compartilhou com ele a mesma herança, as mesmas crenças e práticas, mas que havia se desviado do caminho de Deus. O povo de Israel não seria fácil de atingir, e Deus deixou isso bem claro desde o início. O Senhor afirmou: porque a casa de Israel não te ouvirá, pois não querem ouvir-me a mim, porque toda a casa de Israel é de dura face e de duro coração. Ezequiel 3:7. O desafio de Ezequiel era imenso, pois ele estava sendo enviado a um povo rebelde, teimoso e espiritual, e moralmente cego. Não se tratava de uma missão de sucesso garantido, mas de uma missão de fidelidade. Mesmo que o povo não ouvisse ou rejeitasse a mensagem, o profeta deveria ser fiel em sua tarefa, pois Deus tinha um propósito divino por trás de cada palavra que ele proclamava. Deus também lhe deu um aviso sobre o que ele enfrentaria. Ezequiel não deveria se desanimar, nem se intimidar diante da resistência que encontraria. O Senhor disse: eis que te fiz hoje uma cidade forte, como coluna de ferro, como muro de bronze contra toda esta terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles te enfrentarão, mas não te vencerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ezequiel 3:9. Deus estava preparando Ezequiel para os confrontos espirituais que ele enfrentaria. Ele não deveria ter medo das pessoas, nem se abalar pelas dificuldades. A força de Ezequiel viria de sua confiança em Deus, que estaria com ele em todos os momentos. Em um gesto simbólico, Deus disse a Ezequiel que ele deveria comer o rolo que lhe foi dado, o qual estava escrito sobre lamentações, gemidos e ai. Esta ação indicava que a palavra de Deus seria algo profundo e, por vezes, amarga para ele. Comer o rolo representava a assimilação interna da mensagem de Deus, para que o profeta se tornasse um portador genuíno e autêntico da palavra divina. Deus estava dizendo a Ezequiel que ele deveria internalizar a mensagem, não apenas pronunciá-la. Ezequiel então comeu o rolo, e ao fazer isso, a palavra de Deus tornou-se doce em sua boca, apesar da dureza do conteúdo. Ezequiel 3:10-3:3. Após essa preparação, e com a missão bem definida, Ezequiel foi tomado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito entrou em mim e me levantou. E ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo dizendo: bendito seja a glória do Senhor do seu lugar. Ezequiel 3:12. Esse momento de empoderamento espiritual e revelação de Deus foi uma confirmação de que Ezequiel não estava sozinho em sua missão. O Espírito de Deus seria o seu guia, sua força e sua motivação. Ezequiel não estava apenas sendo enviado por um Deus distante. Ele estava sendo comissionado por um Deus presente, ativo e que guiaria cada passo que ele desse. A visão e o chamado de Ezequiel eram claros. Ele deveria ser fiel à palavra de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades imensas. O povo de Israel estava espiritualmente endurecido, e muitos se recusariam a ouvir a mensagem de arrependimento e de mudança. Mesmo assim, Deus não o deixaria falhar, pois sua missão tinha um propósito divino. O cumprimento da palavra de Deus não dependia da aceitação imediata do povo, mas da fidelidade do profeta em proclamá-la. Ezequiel foi levado a um lugar onde a visão do Senhor se intensificou. O Espírito de Deus o levou até a cidade de Tel Abib, e ali ele ficou por 7 dias em total silêncio, meditando sobre sua missão. E eu fiquei ali, entre os exilados, que estavam junto ao rio Quebar, e passei ali 7 dias, atônito, entre eles. Ezequiel 3:15. Esse período de silêncio foi um tempo de reflexão profunda para Ezequiel, um momento para ele se preparar espiritualmente e mentalmente para os desafios que enfrentaria. O silêncio também era um reflexo da gravidade da situação. Ezequiel não poderia agir ou falar apressadamente, mas deveria refletir e se firmar em Deus para o que viria a seguir. Durante esse período, Deus falou novamente com Ezequiel,
agora com uma ordem clara e urgente. O profeta foi chamado a ser um sentinela para a casa de Israel. O conceito de sentinela, no contexto bíblico, é o de alguém responsável por alertar o povo sobre um perigo iminente. Filho do homem, te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Ouvirás a palavra da minha boca e os avisarás de minha parte. Ezequiel 3:17. O papel de Ezequiel era crucial. Ele não era apenas um mensageiro passivo, mas alguém que deveria alertar o povo de Israel sobre a iminência do juízo de Deus. Sua função não era agradar ou confortar o povo, mas cumprir o dever de avisá-los sobre os perigos espirituais que corriam. Deus deixou claro a Ezequiel que se ele falhasse em cumprir seu papel de sentinela e não alertasse o povo sobre os pecados e a necessidade de arrependimento, ele seria responsável pela destruição do povo. Por outro lado, se ele fosse fiel em anunciar a palavra de Deus, mas o povo não ouvisse, a responsabilidade cairia sobre os ouvintes, e Ezequiel seria considerado inocente. A responsabilidade de Ezequiel era enorme, pois ele tinha em suas mãos a palavra de vida e de morte para um povo em decadência espiritual. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para o advertir, ele morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei de tua mão. Ezequiel 3:18. Esse versículo traz a gravidade do chamado de Ezequiel. Ele tinha a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, sem medo ou hesitação, porque o destino eterno das almas dependia disso. Nesse momento, Ezequiel compreendeu que sua missão era muito mais do que um trabalho de pregação. Ele estava sendo enviado para salvar vidas. Sua fidelidade ou infidelidade teria consequências eternas, não apenas para ele, mas para os outros. O peso dessa responsabilidade caiu pesadamente sobre os ombros do profeta, mas Deus também lhe garantiu que ele estaria com ele, fortalecendo-o e guiando-o. Após ser comissionado por Deus para ser um sentinela e alertar o povo de Israel sobre o iminente juízo, Ezequiel enfrentou um novo e profundo desafio. Ele deveria representar simbolicamente o sofrimento do povo através de atos proféticos, cujos significados seriam entendidos mais tarde. O Senhor ordenou-lhe que agisse de forma incomum, criando cenas que ilustrassem o castigo e o sofrimento que Israel teria que enfrentar se não se arrepender. Deus começou a falar diretamente com Ezequiel. Filho do homem, toma uma tábua de barro e põe-na diante de ti, e nela desenha uma cidade, a saber, Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e faz contra ela uma trincheira, e põe contra ela um campo de batalha, e põe contra ela uma torre de cerco. Ezequiel 4:1-2. Ezequiel, como um profeta de Deus, deveria usar símbolos visíveis e concretos para representar o cerco iminente a Jerusalém. A cidade de Jerusalém, representada na tábua de barro, seria cercada e destruída pelos inimigos como parte do juízo divino. Ao criar essa imagem de cerco, Ezequiel estava representando a vulnerabilidade e o destino de Jerusalém, que, devido ao seu pecado, estaria sob o julgamento de Deus. Mas isso não seria apenas um simples desenho. Ezequiel deveria posicionar-se de forma ativa nessa representação. Deus ordenou que ele se deitasse sobre o lado esquerdo por 390 dias, um número que simbolizaria o sofrimento do povo de Israel, que duraria tantos dias quanto os anos de sua iniquidade. E tu te deitarás sobre o teu lado esquerdo, e por 390 dias carregarás a iniquidade da casa de Israel. Ezequiel 4:5. O número 390 representava os anos de pecado de Israel, durante os quais o povo se afastara de Deus e se entregara à idolatria e à desobediência. Ezequiel, como um profeta que vive em total solidariedade com o povo, se tornou um reflexo do sofrimento que viria sobre Israel, sentindo fisicamente o peso do castigo iminente. Deus também ordenou que Ezequiel se deitasse sobre o lado direito por 40 dias, representando os 40 anos de pecado de Judá. Depois te deitarás sobre o teu lado direito e carregarás a iniquidade da casa de Judá, por 40 dias, um dia por cada ano. Ezequiel 4:6.
Esses dias representavam os anos de apostasia de Judá, e o profeta deveria carregar simbolicamente o fardo da sua iniquidade. Essa instrução de Deus era uma maneira poderosa de Ezequiel vivenciar o sofrimento e a punição que o povo enfrentaria por sua rebeldia contra Deus. Para garantir que Ezequiel compreendesse a gravidade do sofrimento físico que ele deveria passar, Deus o instruiu a utilizar uma comida simbólica e repulsiva. Toma também trigo, cevada, feijão, lentilhas, milho e espelta, e põe-nas em um só vaso, e faze-te pão com elas, conforme o número dos dias que te deitarás sobre o teu lado. Ezequiel 4:9. Ele deveria fazer um pão misturando esses grãos e comer esse pão de maneira extremamente simples e austera, simbolizando a escassez de comida e a aflição que o povo de Israel experimentaria durante o cerco de Jerusalém. Além disso, Deus advertiu Ezequiel que, enquanto ele estivesse vivendo nesse estado de sofrimento simbólico, ele deveria cozinhar sua comida de uma maneira repulsiva. Ele foi instruído a assar o pão com fezes humanas. Isso representava a grande humilhação e degradação do povo de Israel, que, ao se afastar de Deus, perdera até mesmo a sua dignidade e o seu sustento. E disse-me o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Ezequiel 4:13. Essa cena de profundo desespero ilustra o quanto o pecado do povo de Israel os havia afastado de Deus, a ponto de perderem até o básico para a sobrevivência, como a comida. Ezequiel, então, expressou seu desconforto com essa ordem de Deus. Ele, sendo humano como qualquer outra pessoa, achava difícil cumprir esse comando, pois a ideia de comer pão assado com fezes humanas era repulsiva. Ele clamou a Deus, pedindo que fosse dada uma alternativa, já que essa prática de cozinhar com excrementos era impura para qualquer judeu. Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não se tem em mim, porque desde a minha mocidade até agora não comi carne de animal morto, nem um animal despedido, e nunca entrou na minha boca carne imunda. Ezequiel 4:14. Essa resposta de Ezequiel revela a sinceridade de seu desconforto com o que estava sendo pedido, mas também a sua disposição de cumprir a vontade de Deus, ainda que isso fosse extremamente desafiador. Deus, em sua misericórdia, atendeu ao pedido de Ezequiel e ordenou que ele usasse esterco de vaca, em vez de fezes humanas, para assar seu pão. Então ele me disse: olha, te dou esterco de vaca em lugar de esterco humano, e com ele prepararás o teu pão. Ezequiel 4:15. Isso mostrou não apenas a disposição de Deus em responder às orações de seu profeta, mas também o quanto a misericórdia de Deus pode ser vista até mesmo nos momentos mais difíceis de julgamento. Essas ações dramáticas e simbólicas eram feitas para ilustrar o sofrimento e a humilhação que Israel e Judá enfrentariam. A comida imunda representava a escassez e a desolação que viriam com o cerco de Jerusalém, quando o povo ficaria faminto e sem recursos. O cerco não seria apenas uma experiência militar, mas também uma experiência espiritual, em que a depravação e a vergonha seriam evidentes em todos os aspectos da vida do povo. Essas imagens foram poderosas e profundamente impactantes para o povo, ajudando a visualizar a gravidade do pecado e da desobediência. O sofrimento físico e emocional de Ezequiel, por meio desses sinais proféticos, foi um reflexo da experiência que o povo de Israel teria ao enfrentar o julgamento de Deus. O profeta estava sendo forjado em uma disciplina difícil e dolorosa, mas era uma disciplina que visava não apenas o seu próprio aperfeiçoamento, mas também o alerta e a salvação do povo. Ao sofrer fisicamente e de forma visível, Ezequiel mostrava aos israelitas que o juízo de Deus não seria um evento distante ou abstrato, mas algo profundamente pessoal e tangível. O sofrimento do profeta seria, portanto, um sinal constante para o povo, uma advertência de que o pecado tem consequências e que o arrependimento era o único caminho para evitar a destruição. Enquanto Ezequiel cumpria essas ordens, ele se tornava um sinal vivo do que estava por vir para o povo de Israel. Ele não estava apenas pregando palavras, estava vivendo a mensagem, demonstrando que o juízo de Deus não era algo impessoal ou distante,
mas algo real e iminente, que afetaria cada pessoa de maneira visceral e direta. Após cumprir os sinais simbólicos que Deus ordenara, Ezequiel se viu diante de uma nova e sombria revelação. O Senhor, mais uma vez, usou um ato profético dramático para comunicar o julgamento iminente de Jerusalém e de toda a nação de Israel. Dessa vez, o profeta foi instruído a realizar um ato que representava de maneira ainda mais explícita a destruição de Jerusalém e a punição severa que o povo enfrentaria. Deus falou novamente a Ezequiel: Tu, pois, filho do homem, toma uma lâmina de ferro e põe-na sobre a tua cabeça como um cabelo e divide-a ao meio. Ezequiel 5:1. Esse gesto simbólico era uma maneira de representar a divisão e a devastação que o povo de Israel sofreria. A lâmina de ferro era uma representação do poder e da autoridade de Deus, que traria destruição sobre a cidade. Ezequiel deveria cortar o cabelo, simbolizando a separação do povo de Deus, e a lâmina deveria servir como um lembrete constante da severidade do juízo que estava para vir. O ato de cortar o cabelo não era apenas um simples gesto físico. O cabelo representava a beleza, a vitalidade e a identidade de uma pessoa, e a destruição dele indicava o fim da glória e da dignidade de Jerusalém e de Israel. Deus queria que Ezequiel mostrasse, de maneira visível e concreta, que a destruição que sobreviria à cidade era total. Não restaria mais nada de sua grandiosidade, como o cabelo que era cortado e dispersado. Deus ordenou que Ezequiel dividisse o cabelo em 3 partes, com cada pedaço simbolizando um aspecto diferente da punição que cairia sobre Israel. Tu o dividirás em 3 partes. Uma parte queimarás no fogo, outra parte ferirás com a espada ao redor da cidade, e a terceira parte espalharás ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ezequiel 5:2. Essas 3 divisões representavam 3 formas de julgamento que o povo de Israel enfrentaria. A queimada representava aqueles que seriam consumidos pelo fogo da destruição, um símbolo das pessoas que morreriam na cidade durante o cerco, pela fome, pela peste ou pela violência do inimigo. A espada refletia a morte que viria pela espada dos inimigos, simbolizando as batalhas sangrentas e o assassinato daqueles que seriam levados para o exílio ou mortos pelos invasores. Os dispersos, a parte do cabelo que seria espalhada ao vento, representava aqueles que seriam dispersos pelas nações, exilados como prisioneiros e forçados a viver em terras estrangeiras. O exílio era um dos aspectos mais humilhantes do castigo, pois os israelitas seriam separados de sua terra, de seu templo e de sua identidade. Ezequiel, com seu gesto dramático de dividir e queimar o cabelo, estava proclamando que a destruição não seria seletiva. Todos os aspectos da sociedade de Israel seriam tocados pela disciplina divina. Deus estava chamando o povo a se arrepender, e qualquer resistência ou recusa em ouvir a mensagem resultaria em sofrimento severo. Após fazer esses gestos, Deus revelou mais uma vez a Ezequiel o significado profundo e as implicações de seus atos simbólicos, porque assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém. Eu a pus no meio das nações e a rodeei de países. E ela se rebelou contra os meus juízos, fazendo pior do que as nações, e contra os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque desprezaram os meus juízos e os meus estatutos não andaram neles. As palavras de Deus não deixaram dúvida de que o juízo seria amplo e implacável. Eu farei cair sobre vós as ruínas das vossas imagens, e destruirei os vossos altares, e as vossas pedras serão quebradas, e os vossos ídolos serão lançados fora. Ezequiel 6:14. O Senhor prometia não apenas destruir as estruturas físicas associadas à idolatria, mas também purificar o coração do povo, destruindo todas as suas falsas esperanças e substituindo-as pelo verdadeiro culto a Deus. Israel seria forçado a enfrentar a realidade da sua destruição, mas no fundo, esse processo era uma forma de purificação que levaria ao restabelecimento da verdadeira adoração ao Senhor. Ezequiel continuou a ser o mensageiro dessas mensagens sombrias. Ele estava, mais uma vez, sendo usado por Deus como um reflexo do
julgamento iminente, e sua voz deveria ser ouvida como um alerta final para os israelitas. Eis que eu trago a espada sobre vós, e farei cair as vossas cidades. Ezequiel 6:11. A espada representava o juízo direto de Deus, e a queda das cidades era a perda de qualquer lugar de segurança ou orgulho. Jerusalém, a cidade sagrada, não seria poupada, e o povo enfrentaria a derrota absoluta. O Senhor também revelou que essa destruição não seria apenas um ato de raiva, mas uma ação estratégica para purificar e restaurar. E farei que os vossos altares se tornem assolados e que as vossas imagens se despedaçam, e farei que vossos ídolos se tornem em nada. Ezequiel 6:14. A ideia de destruição era também uma ideia de renovação. Embora os israelitas precisassem ser castigados, Deus ainda tinha um plano para restaurá-los, mas isso só aconteceria após o processo de purificação e arrependimento. O fato de que o juízo seria tão completo e abrangente é sublinhado mais uma vez pelas palavras de Deus. Eu farei cair sobre vós o mal, e as vossas imagens serão consumidas pelo fogo, e todas as vossas obras de idolatria serão destruídas. Ezequiel 6:12. O fogo simbolizava o juízo purificador de Deus, que queimaria toda a corrupção e impureza que havia tomado conta do povo. Cada idolatria, cada pecado seria erradicado e a devastação seria total. A ideia de que o povo entenderia que o Senhor é Deus após o juízo, embora horrível, era uma forma de graça. O sofrimento que viria serviria como uma lição amarga, mas necessária, para que o povo finalmente compreendesse quem era o Deus verdadeiro. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver feito entre vós os meus juízos. Ezequiel 6:13. O juízo de Deus, embora severo, era parte de seu propósito divino de restaurar seu povo, levando-os a reconhecer sua autoridade e santidade. Ezequiel continuaria a ser o instrumento de Deus, declarando essas palavras de juízo e misericórdia até que a destruição total se consumasse. O juízo de Deus não seria algo a ser evitado ou ignorado, mas uma realidade que precisava ser encarada com seriedade e reverência. Somente após a purificação e o reconhecimento do Senhor como único Deus, o povo de Israel poderia experimentar a restauração e a renovação prometidas. Essa era a mensagem que Ezequiel deveria proclamar com firmeza, apesar de ser difícil, mas também repleta de uma esperança futura, uma esperança que dependia de Israel se arrepender de seus pecados e voltar ao Senhor com todo o seu coração. O Senhor continuou a revelar a Ezequiel a gravidade do julgamento que estava prestes a cair sobre Israel. A mensagem tornou-se ainda mais direta e sombria. O povo não teria mais tempo para se arrepender e o juízo estava prestes a ser executado. As palavras de Deus a Ezequiel foram mais uma vez carregadas de intensidade e pesar. Um prenúncio de que os dias de misericórdia haviam se esgotado. Chegou o fim, chegou o fim. Ele acordou contra ti. Eis que vem o dia de tumulto, e não haverá mais festa. Ezequiel 7:6. As palavras de Deus ecoavam como um alerta final, e a destruição se aproximava como uma onda implacável. O povo, que havia vivido anos de desobediência e idolatria, agora se via face a face com a inevitabilidade do juízo divino. A festa, as celebrações e a alegria que caracterizavam a vida de muitos haviam acabado, e agora só restava o pavor e o desespero. O Senhor continuou a descrever a devastação que se abateria sobre a cidade de Jerusalém e sobre o reino de Israel. O fim não era apenas uma questão de destruição física, mas também de um fim espiritual para o povo que havia rejeitado o Deus que os havia escolhido e os havia amado. A cidade será assolada, os moradores serão dispersos e a terra será desolada, porque o Senhor falou e não voltará atrás. Ezequiel 7:7. O decreto de Deus era irrevogável, e não havia mais como impedir o que estava prestes a acontecer. A imagem de uma espada é repetida em várias passagens do livro de Ezequiel, representando a ação judicial de Deus contra a rebeldia do povo. A espada está afiada e polida para matar, para fazer grandes matanças.
Ezequiel 7:11. A espada representava a justiça de Deus, que iria eliminar a corrupção de Israel. Cada golpe da espada era um lembrete de que o povo havia escolhido ignorar os avisos de Deus e seguir seus próprios caminhos. Agora, o castigo seria executado, e a espada divina não passaria em vão. Ezequiel foi instruído a proclamar que não haveria escapatória. Aqueles que estivessem em Jerusalém ou em qualquer parte do reino de Israel não seriam poupados. Os que fujam não escaparão, e os que sobreviverem não terão descanso. Ezequiel 7:15. A destruição seria tão abrangente e devastadora que ninguém, por mais que tentasse escapar, encontraria alívio. Não haveria refúgio em nenhum lugar, porque o juízo de Deus era um evento universal, atingindo toda a nação. Deus não apenas anunciava a destruição, mas também o sofrimento interior do povo. Aqueles que se encontrassem no meio dessa calamidade seriam consumidos pela angústia e pelo medo. Sabeis que o vosso fim chegou e que eu vou fazer cair sobre vós a minha ira. Ezequiel 7:8. O terror e o sofrimento seriam profundos, porque o juízo de Deus não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. O povo que havia ignorado Deus e vivido de acordo com seus próprios desejos, agora enfrentaria as consequências de sua rebeldia. O profeta descreveu como as riquezas e os bens materiais seriam inúteis naquele dia. As coisas que o povo considerava valiosas não teriam mais valor algum. O ouro e a prata não serão capazes de salvar-vos no dia da ira do Senhor. Eles não poderão satisfazer a sua fome. Ezequiel 7:19. O Senhor estava mostrando que a confiança do povo nas riquezas e nos bens materiais era uma ilusão. No momento da destruição, nada disso poderia impedir o juízo divino. O verdadeiro valor estava em obedecer a Deus, mas o povo havia perdido essa sabedoria. Ao mesmo tempo, o Senhor revelou que o julgamento não seria uma questão de apenas uma geração. A nação como um todo estava sendo condenada por sua contínua desobediência. A terra está cheia de maldade e as cidades estão cheias de violência. Ezequiel 7:23. O pecado de Israel não era isolado, mas havia se espalhado por toda a nação. Não havia mais inocentes, porque toda a sociedade estava corrompida e manchada pela injustiça. As pessoas tinham ignorado as advertências de Deus e agora a nação como um todo teria que pagar o preço. O julgamento de Deus, porém, não significava que ele fosse totalmente abandonar seu povo. Embora o juízo fosse severo, ele ainda queria que as pessoas soubessem que ele era o Senhor. Mesmo na destruição, a soberania de Deus seria manifestada. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu derramar sobre eles a minha ira. Ezequiel 7:27. Deus queria que o povo reconhecesse no final que ele era o único Senhor e que seu juízo era justo. A destruição seria o meio pelo qual o povo compreenderia a seriedade de sua rebelião. Em meio a todas as palavras de juízo, Ezequiel também compartilhou com o povo o sentido de desolação que viria. A cidade de Jerusalém seria totalmente arrasada, e a vida que um dia floresceu ali seria reduzida a um estado de ruína e abandono. A cidade será desolada, as casas serão destruídas e o templo será profanado. Ezequiel 7:24. A sequência das visões e mensagens que Deus deu a Ezequiel continuaram a intensificar o peso do juízo que viria sobre o povo de Israel. Em uma noite, o profeta foi levado pelo Espírito do Senhor até Jerusalém para testemunhar a corrupção que reinava no coração da cidade, principalmente no templo, o lugar sagrado onde a presença de Deus deveria habitar. Esta visão seria uma das mais impactantes e reveladoras sobre o nível de degradação espiritual de Israel. Então me disse: Filho do homem, vês tu o que fazem as casas de Judá nas trevas, cada um em seus ídolos? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel 8:12. O povo havia se afastado de Deus de maneira tão profunda que acreditava que suas ações estavam ocultas aos olhos do Senhor. Eles haviam se entregado completamente à idolatria e à corrupção, acreditando que Deus não veria ou não se importaria com seus pecados. A visão que Ezequiel teve
Começou com um quadro aterrador de imagens de ídolos dentro do templo, lugares sagrados que haviam sido profanados pela adoração de deuses pagãos. Eis que à entrada da porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam uns 25 homens com os seus rostos voltados para o oriente. E estavam adorando o sol, virados para o oriente. Ezequiel 8:16. O sol, a maior dessas idolatrias, tornou-se um símbolo da apostasia de Israel. Os sacerdotes e os líderes do povo haviam se corrompido ao ponto de, dentro do próprio templo, oferecerem louvores ao sol, ignorando a santidade e o poder do Deus de Israel. Ezequiel foi então levado a diferentes partes da cidade, cada uma mais cheia de horror e incredulidade do que a anterior. Ele viu mais práticas de idolatria em todos os cantos do templo e da cidade. E disse-me: Vem, verás ainda maior abominação do que estas. Ezequiel 8:13. O que Ezequiel testemunhou nas visões foi a intensificação do pecado, uma sequência de atos cada vez mais imorais e degradantes. O povo havia ultrapassado todos os limites do que era considerado santo, indo de um pecado para o outro, até que a pureza de seu culto havia sido completamente corrompida. Em sua visão, Ezequiel viu mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão associado à fertilidade e ao ciclo das estações. E eis que viu, dentro do pórtico da casa do Senhor, mulheres que estavam sentadas e estavam chorando por Tamuz. Ezequiel 8:14. Tamuz representava o engano e a falsa esperança. O fato de as mulheres estarem chorando por ele dentro do templo, dedicando-se à idolatria, era uma grave afronta a Deus. Isso indicava que os israelitas não estavam apenas ignorando a sua aliança com Deus, mas estavam buscando consolo em práticas que foram expressamente proibidas. A visão foi além das imagens de ídolos. Ezequiel viu ainda, em outra parte do templo, uma grande cena de idolatria e corrupção em que os líderes e sacerdotes de Israel se entregavam à idolatria de maneira secreta e oculta. Eles estavam fazendo atos de idolatria na escuridão, acreditando que seus pecados ficariam ocultos. Eles estavam em segredo, cada um fazendo o que parecia bem aos seus olhos, sem temor, sem vergonha. Ezequiel 8:17. Essa é uma das imagens mais trágicas do pecado. A crença de que, por agir nas sombras, os pecados não seriam vistos por Deus. Mas como o Senhor mostrou a Ezequiel, ele estava vendo tudo, e sua ira estava prestes a ser derramada. Diante dessa visão de corrupção espiritual sem limites, o Senhor falou a Ezequiel e explicou a razão do juízo iminente. Deus falou com pesar, mas também com firmeza, revelando que a iniquidade de Israel havia alcançado um nível tão grande que não havia mais volta. Por isso, em minha ira, eu farei com que eles sofram. Eu trarei a espada sobre eles, o fogo e a fome, e com isso os exterminarei de onde os encontrei. Ezequiel 8:18. O juízo de Deus seria severo e abrangente. As ações do povo, que estavam sendo praticadas nas sombras, agora seriam expostas à luz da justiça divina. Ezequiel também testemunhou o que aconteceria com o templo, o lugar sagrado onde Deus havia manifestado sua presença no passado. O templo, que deveria ser um local de adoração pura, agora se tornaria um símbolo da depravação do povo. A adoração a ídolos e a rejeição de Deus seriam punidas com a desolação do próprio centro espiritual de Israel. O Senhor revelou que sua presença seria retirada e o templo seria abandonado. Eu os deixarei. Eles serão entregues a seus inimigos. Ezequiel 9:4. A saída da presença de Deus significava que a proteção e a bênção que os israelitas haviam desfrutado até aquele momento estavam prestes a desaparecer. Ezequiel observou angustiado, enquanto a glória de Deus, que antes enchia o templo com sua presença, se afastava lentamente. A nuvem, que simbolizava a presença de Deus, começou a se mover, subindo de seu lugar sobre os querubins que a sustentavam. A retirada da glória de Deus foi um sinal claro de que a paciência divina havia se esgotado, e a destruição era iminente. O afastamento da glória de Deus significava que a proteção que o Senhor oferecera a Israel também se retirava. A cidade de Jerusalém seria entregue à devastação. A visão de Ezequiel foi marcada por uma grande tristeza,
pois a glória de Deus, que deveria permanecer em seu templo para sempre, agora estava se afastando. Então, a glória do Senhor se retirou de cima do umbral da casa e se pôs sobre os querubins. Ezequiel 10:18. A partida de Deus do templo era o maior sinal de que o relacionamento entre Deus e Israel havia chegado ao fim, pelo menos temporariamente. O pecado e a idolatria haviam separado o povo da sua presença. E agora, Jerusalém estaria sozinha diante do juízo divino. O profeta Ezequiel viu a glória do Senhor subindo para o monte, e assim, a cidade de Jerusalém foi deixada desprotegida à mercê de seus inimigos. A visão foi um prenúncio claro do futuro imediato de Israel, que enfrentaria a queda de Jerusalém e a destruição do templo. A morte e a ruína seriam as consequências de seu afastamento de Deus, e os israelitas que não se arrependessem estariam destinados ao sofrimento. A retirada da glória de Deus era um ato doloroso, mas era também uma ação de justiça. A cidade de Jerusalém, que deveria ser o centro da adoração a Deus, agora se tornava um lugar de desolação, um lembrete do quão grave é o pecado que separa os homens de seu Criador. O Senhor estava, por assim dizer, abandonando o seu povo, não por capricho, mas porque o pecado havia os afastado tanto que não havia mais esperança de restaurar a nação sem antes passar pelo crisol do juízo. Capítulo 11. O juízo completo. De Jerusalém, à medida que as visões de Ezequiel se desdobravam, o profeta viu ainda mais detalhadamente o juízo de Deus sobre os líderes de Israel. O Senhor revelou que os líderes da cidade, em especial os príncipes e sacerdotes, haviam sido os principais culpados pela corrupção da nação. Filho do homem, os homens que conspiram contra ti e os que tramam maldades são os príncipes de Israel que fazem a cidade transbordar de violência. Ezequiel 11:2. Deus estava agora prestes a purificar Jerusalém, começando com seus líderes, cujos pecados foram um reflexo do pecado de todo o povo. Eles haviam usado seu poder para oprimir o povo e se entregado a práticas de idolatria, levando a nação ao abismo espiritual. Como resultado, o Senhor prometeu que não haveria mais misericórdia para aqueles que estavam irremediavelmente corrompidos. A ira de Deus seria derramada sobre a cidade, sem exceções. Na mesma visão, Ezequiel também foi informado de que a destruição de Jerusalém não significava o fim de Israel. O Senhor reservava um remanescente fiel, aqueles que, embora passassem pelo sofrimento, seriam preservados para um futuro de restauração. Eu vos tomarei do meio deles e vos trarei para a terra de Israel. Ezequiel 11:17. O remanescente, aqueles que não haviam se corrompido, seriam os que experimentariam a renovação e a restauração que viriam após o período de purificação e juízo. Por meio de sua visão, Ezequiel transmitiu ao povo que, mesmo nas mais profundas trevas da destruição, havia esperança para aqueles que se arrependessem. Deus, que era justo em seu juízo, também era misericordioso, e a possibilidade de restauração estava aberta para aqueles que retornassem a ele. O juízo de Jerusalém seria grande, mas Deus prepararia o caminho para um novo começo. O juízo sobre Jerusalém estava prestes a se concretizar, mas Deus não abandonava completamente seu povo. A situação era desesperadora, com a cidade prestes a ser destruída, mas em meio à destruição, o Senhor revelou a Ezequiel uma mensagem de esperança que apontava para a restauração futura. A transição do juízo para a promessa de renovação era central na mensagem profética de Ezequiel. Ezequiel recebeu uma nova ordem de Deus para demonstrar ao povo o destino iminente de Jerusalém. Filho do homem, tu habitarás no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque são uma casa rebelde. Ezequiel 12:2. O povo de Israel era obstinado em sua rejeição a Deus, e as palavras do profeta, por mais dolorosas que fossem, não seriam recebidas. Mesmo diante de tantas evidências da destruição que se aproximava, muitos ainda não acreditavam que o juízo de Deus seria realmente executado. O Senhor instruiu Ezequiel a realizar um ato simbólico.
Ele deveria pegar seus bens e sair da cidade como um exilado, com um fardo sobre os ombros, simbolizando a partida do povo de Israel para o exílio babilônico. Toma os teus feixes como quem vai para o exílio e os leva de dia à vista deles. Talvez verão, talvez entenderão. Ezequiel 12:4. O ato de Ezequiel seria um sinal para que o povo entendesse que, assim como o profeta estava sendo levado para longe, também o povo de Israel seria levado ao exílio, afastado de sua terra, longe da presença de Deus. O exílio seria uma das maiores tragédias da história de Israel, mas era necessário para a purificação do povo. O juízo de Deus não era uma punição sem propósito, mas uma medida disciplinar para que o povo se arrependesse e voltasse à adoração verdadeira. E tu, filho do homem, não te envergonhes diante deles. Embora sejam uma casa rebelde, tu lhes declararás as palavras que eu te disser. Ezequiel 12:9. Deus ainda oferecia a chance de arrependimento, e Ezequiel era o instrumento através do qual o povo ouviria a mensagem divina. Enquanto isso, Ezequiel continuou a demonstrar o sofrimento do exílio em seu comportamento. Ele também foi instruído a não lamentar sua perda, simbolizando que o sofrimento de Israel seria grande, mas não poderia ser evitado. A cidade de Jerusalém seria destruída, e os habitantes enfrentariam a perda de suas casas, da terra e da liberdade. A revelação do exílio era um meio de alertar o povo para a gravidade da situação. No entanto, o Senhor não deixaria seu povo sem esperança. Por meio de Ezequiel, ele continuava a oferecer a promessa de restauração, mostrando que mesmo no exílio e na destruição, haveria uma oportunidade para o povo de se voltar a ele. E vós, ó montes de Israel, sereis cobertos de vossos frutos, e produzireis a vossa árvore e o vosso campo. Ezequiel 36:8. Deus garantiria que, após o sofrimento e o exílio, uma nova terra seria dada ao povo de Israel, onde eles poderiam prosperar e viver em paz. Deus também revelou que, após a purificação, ele restauraria seu espírito entre o povo. A adoração verdadeira seria restaurada, e Israel experimentaria um novo pacto com o Senhor. Eu darei a vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. A transformação do coração do povo seria a chave para sua renovação. O pecado seria removido, e o povo voltaria a ter um relacionamento genuíno com Deus, sendo seu povo de maneira verdadeira e sincera. Enquanto Ezequiel profetizava sobre o futuro da nação, ele continuava a exibir atos simbólicos para comunicar as mensagens de Deus ao povo. Cada ação tinha um profundo significado e ajudava a ilustrar o sofrimento que estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, essas ações apontavam para um futuro de restauração, quando o Senhor traria Israel de volta à sua terra e restauraria o templo como o centro da verdadeira adoração.